lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje é quinta-feira e vamos falar sobre o tema Dia do Meio Ambiente, com Carmen Foro, que é agricultora familiar, ambientalista e segunda suplente de deputada federal pelo PT, no Pará. Bora para nossa aula de hoje? Olá, companheiras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu sou Carmen Foro, uma liderança política aqui do estado do Pará. Tenho uma longa trajetória de lutas no movimento sindical, CONTAG, CUT, e uma experiência importante no Ministério das Mulheres. Também sou a segunda suplente de deputada federal do estado do Pará, pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui convidada para a gente conversar um pouco sobre meio ambiente. Antes de tudo, queria, em primeiro lugar, me solidarizar a Marina Silva, uma mulher que representa os nossos sonhos, representa os nossos ideais de preservação e conservação da natureza. E ela foi duramente atacada, como todos nós sabemos, uma mulher da floresta como eu, uma mulher que tem dedicado a sua vida a lutar por um ambiente melhor para todos e todas. Então, minha solidariedade a Marina Silva. A segunda questão, falar sobre meio ambiente, de fato, requer falar sobre muitas coisas, e não é possível. E eu aqui hoje quero falar um pouco, primeiro, sem entrar em grandes conceitos, mas, assim, de forma muito rápida, dizer que meio ambiente é tudo que nós vivemos e de tudo que nós precisamos, né? Nós precisamos de água, de terra, de minério, de tudo, do ar, de tudo para sobreviver. E, infelizmente, nós estamos agora numa etapa que não é uma etapa muito boa, depois de muitos séculos de exploração ambiental por uma lógica capitalista que não tem perspectiva nenhuma de sustentabilidade. Eu lembro, há muito tempo, que minha mãe dizia assim: minha filha, a água desse rio nunca vai acabar. E eu acreditava nisso. Mas tanto a ciência quanto a exploração de todos os recursos naturais que nós temos são finitos. E estamos vivendo na etapa do desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio é fruto de um projeto de desenvolvimento capitalista que não tem regras, nenhuma regra. É exatamente neste ponto que nós estamos vivendo hoje. O ponto de não ter retorno a algumas questões que foram totalmente devastadas. E a gente pode acompanhar o resultado disso, a insistência na disputa de projeto deste modelo capitalista predador, que não respeita o meio ambiente, em não ter regras. O que aconteceu no Congresso Nacional com o PL da devastação é exatamente isso. Já chegamos ao ponto que chegamos, de total desequilíbrio ambiental, e ainda assim, eles não se submetem
a nenhum tipo de regra. O PL da devastação é a construção de uma ideia de uma terra sem lei, sem nenhum parâmetro jurídico. Aliás, já faz bastante tempo que isso circula no Congresso Nacional. Não só esse PL, mas outras leis que tiram direitos, como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas, que tiram direitos cotidianamente das populações viverem e preservarem, que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, os pescadores, essa galera tem segurado muito, né, o não avanço de tudo isso. Portanto, é importante recolocar essa questão, marcar muito claramente ou negritar exatamente o momento que nós estamos vivendo, que é o momento do desequilíbrio pós tanta exploração da natureza, sem nenhum patamar de responsabilidade do sistema capitalista. Aliás, o sistema capitalista não tem coração. Eles acham que vão viver em algum lugar que não é o mesmo planeta que nós. Então, acho que essa era a primeira questão que eu queria trazer. A segunda questão, que eu considero da máxima importância, que é um assunto voltado para nós mulheres. Todos os dados científicos demonstram que no atual estágio que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, né, causadas por desmatamento, por queimadas, por exploração sem nenhuma regra, este atual momento ele aflige ou atinge as pessoas de forma diferente. Como diz a ONU, é desproporcional como as mudanças climáticas afetam as mulheres e meninas. De acordo com os dados da ONU, 158 milhões de mulheres ficarão em condições de mais pobreza e desigualdade com a crise climática. E 236 milhões de pessoas entrarão num ciclo de insegurança alimentar. Falando desses dados, para expressar um pouco tudo que tem se estudado sobre os impactos, eu não chamaria de impacto, eu chamaria dos danos causados pelas mudanças climáticas, que com a emissão de gases nos levam a essa situação. Então, é preciso, então, que a gente continue a pressionar, a mobilizar e a enfrentar esse Congresso Nacional. Coração muito grande hoje que pulsa para a morte no Congresso Nacional, que são essas leis que retiram qualquer possibilidade de vida para nós. Eu fico pensando o desastre que nós vamos viver em pleno ano da COP30 sobre sobre este PL, né? Autorização dos licenciamentos. E é bom sempre, quando a gente fala sobre outras questões, é bom a gente falar do lugar de onde a gente vive. Eu sou uma cabocla da Amazônia e eu sei o que significa tudo isso. Eu sou herdeira dos que lutaram antes de mim contra a hidrelétrica de Tucuruí, que produziu energia para o sudeste do Brasil e no meu período de início de luta, eu tive que subir o Rio Tocantins com outros companheiros, ocupar a Eletronorte, para que depois de 20 anos as populações locais tivessem direito à energia. É depois de 20 anos, com o governo do nosso presidente Lula, em 2005, que o Lula reconhece e cria planos especiais para a eletrificação rural na minha região. E agora a gente vive, pela ganância do capital, uma situação de pressão ao governo Lula, né? E uma ganância do capital muito grande para exportar soja para a Europa. Para exportar soja para a Europa, estavam esperando a votação no Congresso e, ao mesmo tempo, saiu a licença ambiental do Pedral do Lourenço. Eu sei que pode ter várias pessoas favoráveis a licenciamento do Pedral, inclusive do nosso governo. Mas quem mora aqui
sabe dizer o que significa ser filho da barragem de Tucuruí, que os nossos peixes desapareceram, e agora ter uma hidrovia, que para nós não serve de nada. O canteiro de obras, que deveria ser o lugar para gerar muitos empregos, não emprega 200 pessoas. Por quase 3 anos, implodindo o nosso rio. E a licença ambiental saiu antes que as condicionantes para essa obra fossem superadas. Há uma pressão permanente aos órgãos pelos interesses dos capitalistas que querem exportar soja para a Europa. Só que no caminho da soja, né, que vem do Mato Grosso, que tem que implodir o rio, nesse caminho mora secularmente muitas pessoas que não foram consultadas. E essa resistência que Marina faz, por isso Marina me representa muito, porque ela é uma mulher da floresta, ela conhece essa realidade mais do que muitos. E eu penso que nós temos um enorme desafio de preservação ambiental, das áreas de preservação, de conservação ambiental, com políticas públicas muito importantes que o presidente Lula tem garantido, como, por exemplo, as unidades de conservação, a garantia das terras coletivas dos quilombolas, mas os desafios são muito maiores do que esse por conta da pressão que a gente vive. O capitalismo ele é maior do que qualquer governo, infelizmente. E a gente vive um momento hoje, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, um momento muito apavorante, porque a lógica que está se estabelecendo, ditada pelo Congresso Nacional, é uma lógica, sem ser alarmista, de muito prejuízo para a natureza, e, obviamente, nós somos parte da natureza para todos nós. Nós vamos ter a COP30 aqui em Belém do Pará. E existe um caminho, dois caminhos que eu considero muito importantes. Um é que o nosso governo, o governo do presidente Lula, nesta oportunidade possa fazer um conjunto de compromissos nacionais, como já tem feito, compromissos de desmatamento, diminuir o desmatamento, inclusive o resultado disso, das políticas públicas, foi baixar, diminuir o desmatamento, políticas que têm sido um esforço do governo com relação às queimadas, políticas públicas, reconheço tudo isso. Mas é preciso que a gente avance. Para além disso, a gente tenha a capacidade de um certo enfrentamento com esse capital. E não é só o governo que vai fazer isso. Nós temos que fazer isso. Então, a COP vai ser um espaço que a sociedade tem pouca possibilidade de participar. Nunca foi um espaço para a sociedade. Mas nós estamos organizando aqui no estado do Pará a Cúpula dos Povos, organizados em eixos de convergências da sociedade. São mais de 700 organizações que virão para Belém, na Universidade Federal do Pará, para fazer uma reflexão, para propor, para ser críticos, inclusive, ao não financiamento, que é a grande questão da discussão dessa COP. E vai ser um momento muito importante de luta. Nós, mulheres, teremos que nos levantar frente a tudo isso. E eu gostaria de encerrar minha fala dizendo que é preciso que nós possamos levantar nossa voz hoje no Dia Mundial do Meio Ambiente e todos os dias contra este capital que não tem regra nem coração, como a gente já sabe, para que as políticas públicas do governo Lula possam avançar, que a gente tenha um patamar de vida no presente e no futuro. Como disse Marina, estamos preocupados e preocupadas com a vida agora e com o futuro de todas as populações. Eu sei, e como uma cabocla da Amazônia, que o presidente Lula tem um grande compromisso com esse país. Mas sei que o presidente Lula precisa da nossa força,
e da nossa capacidade de vez em quando, fazer muita pressão para que o nosso projeto de desenvolvimento seja um projeto de desenvolvimento que leve em conta a vida de todos nós, a vida das mulheres, a vida da juventude, a vida das futuras gerações. Grande abraço, minhas companheiras. Seguimos em luta por justiça climática. Na aula de hoje, aprendemos sobre Dia do Meio Ambiente com Carmen Foro. Continue ligada no TV Elas por Elas e amanhã tem mais.